O tema da aula de hoje, pessoal, é respiração celular. Exatamente. Respiração celular é o tema da aula de hoje. Eu já gravei uma aula aqui no meu canal sobre esse tema, mas eu não me aprofundei numa visão que eu vou me aprofundar agora. Essa aula eu estou colocando ela no projeto Medicina justamente porque para Enem as informações que eu vou dar nessa aula não são tão relevantes para o estilo do que o Enem é, não são tão relevantes, a não ser algumas coisinhas, como saber o que é uma fonte energética, mas o que eu vou apresentar para você hoje são informações que são de peso para você que vai tentar aquele vestibular mais difícil. Então, o que é a respiração celular? Gente, a respiração celular ela é vista como bicho-papão de muitos estudantes. Porque quando você vai ler lá no livro, tá tudo muito difícil, é tudo muito complicado, e você lê e você não consegue entender nada. Então a primeira coisa que você tem que saber é para que é que você faz respiração celular. Pois olha só, você faz respiração celular para produzir a energia necessária no seu corpo. Repetindo, você faz respiração celular para produzir a energia necessária para o seu organismo. Diversos tipos de organismos fazem respiração celular, outros não. Outros fazem um outro tipo de processo energético chamado de fermentação, onde vai produzir uma quantidade de energia, de ATP, inferior à que é produzida na respiração celular. Olha só, eu já falei o nome ATP. Exatamente. ATP é o nome da moeda energética presente nos organismos vivos. ATP. Então, o que é que basicamente é a respiração celular? É a produção de ATP em uma célula. ATP é uma molécula que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Ela é uma molécula que ela não pode ser armazenada. O ATP ele não é armazenado. O ATP é uma molécula para o uso imediato. Sua célula só vai produzir ATP se ela for usar imediatamente. Então, você não tem reserva de ATP, isso não existe. Você tem reserva de carboidrato, você tem reserva de lipídio, que são fontes de energia que vão promover a síntese de ATP. Ah, Patrick, então tu está me dizendo que carboidrato e lipídio, eles vão ajudar a promover a síntese de ATP? Exatamente. Não pense também que é o carboidrato, que é o monossacarídeo, que é a glicose que vai se tornar o ATP, não. Também não pense que é o ácido graxo, o glicerol, no caso do lipídio, eles vão se tornar ATP, não. Não é assim. A respiração celular, ela mostra para você, porque é importante você conhecer ela, que ela vai mostrar para você como acontece a quebra do carboidrato, que no caso é o mais comum, a quebra do carboidrato e que elemento químico existe no carboidrato que vai promover a produção de ATP. Olha só, o carboidrato é uma molécula formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas apenas um desses três elementos, que eu vou dizer qual é daqui a pouquinho, um desses três elementos é que é utilizado para o processo de fosforilação, que é o processo de síntese de ATP a partir da molécula de ADP. ATP significa adenosina trifosfato. ADP, adenosina difosfato. Então, você sabendo já que o carboidrato e o lipídio são fontes energéticas para a produção de moléculas de ATP, eu vou lhe jogar agora a imagem do ATP e como acontece o processo de respiração celular. Se liga aí. Show! Então, galerinha, tá aqui a molécula de ATP, linda e maravilhosa, né? É a moeda energética, uma das moedas mais importantes existentes dentro de uma célula, dentro de um organismo. E olha aí como ela é linda e maravilhosa. O ATP ele é formado por três tipos de compostos. Ele é formado por um grupo fosfato, ele é formado por um açúcar, né?
um açúcar, um monossacarídeo, uma ribose, e é formado por uma base nitrogenada, que é a adenina. O grande barato da respiração celular, como eu falei agora há pouco, é a questão dos seus fósforos, né? Porque as ligações de energia estão aqui. Então, toda vez que um ATP ele perde um fósforo, esse ATP ele vai voltar a ser um ADP. E toda vez que um ADP ele ganha novamente outro fósforo, ele vai voltar a ser um ATP. Então fica nessa, ATP, ADP, ATP, ADP, ganhando energia, perdendo energia. Mas, lógico que para isso acontecer, requer justamente que entre dentro da célula fontes de energia como a molécula de carboidrato. Então vamos aqui embora conhecer o processo de produção da molécula de ATP. Como é que acontece a fabricação dessa molécula aqui? Então vamos aqui embora colocando nesse paredão aqui, né, essas duas imagens. Olha só, essa região aqui em vermelho, ela está representando uma corrente sanguínea, um vaso sanguíneo. É um vaso sanguíneo qualquer, não sei, imagina aí um vaso sanguíneo. E esse vaso sanguíneo, por sua vez, ele passa, né, perto das células para poder nutrir as células. E está aqui uma célula eucarionte, né? Eu não coloquei as organelas, eu coloquei apenas as estruturas que você possa identificar que é uma célula eucarionte. Então, eu coloquei o núcleo, né, que representa que é uma célula eucarionte, e coloquei aqui a mitocôndria, que ela é quem vai ser uma das protagonistas do processo de respiração celular. Então é o seguinte, a respiração celular ela acontece em três fases, nem em 1000 e nem em 400, são em três. Glicólise é a primeira fase, a segunda fase é o ciclo de Krebs e a terceira fase é a cadeia respiratória. Em cada uma dessas fases acontece coisas diferentes que são muito importantes. Mas vamos lá conhecer aí o que acontece em cada fase. Ok, imagine que você comeu. Você comeu um alimento aí rico em carboidrato, não sei, comeu uma fruta aí, e de repente, depois de acontecer a digestão, cai na sua corrente sanguínea moléculas de glicose. Então aqui eu coloquei a molécula de glicose, C6H12O6. Presta bem atenção. C6H12O6 é a molécula de glicose que vai entrar dentro da sua célula, porque afinal é a molécula de glicose nossa principal fonte de energia. É dela que vamos extrair o que vai ser necessário para o processo de respiração celular. Então essa molécula tende a entrar dentro da célula. Vale ressaltar, né? Eu não posso deixar de contar isso, que para a molécula de glicose entrar dentro da célula, requer a participação do hormônio insulina. Então, quem vai proporcionar, promover a entrada de glicose dentro da célula é o hormônio insulina. Mas isso aí eu vou deixar para falar quando for falar sobre o sistema endócrino. Então, essa moléculazinha aqui entrou. Olha só, a molécula de glicose ela é grande, ela é uma molécula grande. Por mais que a gente diga que ela é pequenininha, mas em se tratando assim de citoplasma de célula, ela é grande. Então ela precisa ser quebrada para poder entrar dentro da mitocôndria. E essa quebra ela não acontece de uma hora para outra. A molécula de glicose ela vai sendo aos poucos sendo quebrada, ou sendo como chamamos de oxidada. Então a molécula de glicose ela tem que ser oxidada para poder entrar, penetrar dentro da mitocôndria. E essa oxidação, essa quebra aqui da molécula de glicose, ela justamente ela vai promover a existência de duas outras moléculas a partir da sua quebra, que são duas moléculas de ácido pirúvico. Então, para poder entrar dentro da mitocôndria, essa molécula de glicose tem que ser quebrada em duas. Logo, duas moléculas de ácido pirúvico vão entrar dentro da célula, dentro da mitocôndria. Só que não é só assim não. Entrou, já quebrou, já vai entrar não. Não, não é assim. É preciso que ocorra uma série de reações aqui no citoplasma para poder promover a existência desses dois compostos de ácido pirúvico. Então, a primeira fase da respiração celular é quem vai ficar responsável por converter essa molécula de glicose em ácido pirúvico. Então, olha só,
Glicólise justamente é a quebra da molécula de glicose. Glico vem de glicose e lise vem de quebra. Então, o que acontece na glicose? Na glicólise. Vamos aqui ver. Olha o que acontece na glicólise. Na glicólise acontece o gasto de 2 ATPs. Parece uma coisa meio estranha, né? Como é que vai produzir e já começa gastando? Pois é, para esse carboidrato permanecer aqui na célula, tem que ter o gasto de 2 ATPs, que são gastos justamente por conta das suas quebras. Ao mesmo tempo que isso acontece, ocorre a produção de 4 ATP, ou seja, se eu gastei 2 e produzi 4, logo eu tenho um saldo de 2 ATPs. Olha só, quando acontece a quebra da molécula de glicose, acontece algo muito fabuloso. Eu vou até clicar aqui de novo, olha só. Quando acontece a quebra da molécula de glicose, atenção para essa informação que ela é de peso. Todos os elementos de carbono, oxigênio e hidrogênio, eles são liberados. Entretanto, o carbono ele vai se ligar com o oxigênio, formando o gás carbônico, do dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele vai embora da célula. Então, o dióxido de carbono que você retira do seu corpo, ele vem aqui do processo de respiração celular. Agora tem um pequeno detalhe. O hidrogênio ele fica solto. E lembra que se aumentar a quantidade de hidrogênios livres em um meio, se aumentar a quantidade de hidrogênio, vai aumentar o pH da célula. E a célula vai diminuir o pH e a célula pode ficar muito ácida. Lembra? Quanto menor o pH, mais ácida a célula fica. Então o hidrogênio ele não pode ficar solto. Então o que acontece? Esse hidrogênio aqui ele é carregado por uma molécula chamada de NAD. E o NAD vai carregar esse hidrogênio lá para a última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória, que eu vou chegar lá. Mas enfim, como os hidrogênios ficaram livres, aconteceu a formação de 2 NADH. O NADH se ligou com o hidrogênio. Então isso aí é o que acontece na fase de glicólise. E um detalhe importante é que na fase de glicólise não acontece participação do oxigênio. Então eu digo que é uma fase anaeróbia, porque é uma fase que não tem oxigênio. Então se perguntasse para você, qual é o saldo de ATP da glicólise? Você não iria responder 4, você iria responder 2, porque afinal foram gastos 2 e produzidos 4. Então vamos embora, né? Então está aqui 2 moléculas de ácido pirúvico formadas e aconteceu isso aqui como produtos. Olha só, para essa molécula de ácido pirúvico ela entrar dentro da mitocôndria, para ir lá para o ciclo de Krebs, que acontece aí no interior da mitocôndria, acontece também aí outro tipo de degradação. Acontece o que chamamos de carbosilação, acontece também a retirada de hidrogênios, a hidrogenização também tiram hidrogênios. Então, para poder o ácido pirúvico entrar aqui dentro da mitocôndria, aconteceu a produção de 2 NADH2 e aconteceu a liberação de mais dióxido de carbono. Após essa molécula ser quebrada, ela vai deixar de ser ácido pirúvico, vai se tornar acetil. E essa acetil ela vai ser transportada por uma enzima, a acetil coenzima A. Então, esse composto de acetil se junta com a coenzima A e vai virar a acetil coenzima A, que justamente é essa moléculazinha aí que vai entrar no ciclo de Krebs que acontece dentro da mitocôndria. Então vamos lá. O que acontece no ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs acontece a formação de 6 moléculas de NADH2, acontece a formação de mais outra molécula que vai carregar hidrogênios, que é o FADH2, acontece a produção de 2 ATP e acontece também a liberação de dióxido de carbono. Gente, olha só, a glicólise e o ciclo de Krebs, essas duas fases, elas acabam, elas oxidam a molécula de glicose por completo, liberam todos os gases carbônicos que a molécula ela acaba produzindo e pega para ela esses hidrogênios. Então, até o ciclo de Krebs, praticamente toda a molécula de glicose já foi quebrada.
beleza? Até o ciclo de Krebs, toda a molécula de glicose já foi quebrada. Isso aqui também não acontece de uma hora para outra, não. Isso aqui acontece através de várias reações, porque afinal é um ciclo que é bem complexo, que na realidade você não precisa saber disso. Mas o que você tem que saber é que a produção de ATP no ciclo de Krebs é apenas de 2 ATPs. Mas ela formou 6 NADH2. Olha, já tem NADH2 aqui, formado aqui, ó, 6, mais 2 aqui e mais 2 aqui. Ou seja, a gente já tem 10 NADH2 e você vai entender para onde é que esses hidrogênios vão ser carregados. Então, olha só, até agora, ciclo de Krebs e glicólise, aconteceu o seguinte saldo. O saldo de 4 ATP, porque se você for contar 2 ATPs do ciclo de Krebs mais 2 da glicólise, então dá um total de 4 ATP. Se você contar a quantidade de NAD que foi formado para NADH2, vai dar 10. Se você contar a quantidade de FAD, vai dar 2. Então, 2 moléculas de FAD foram também produzidas. Então, olha só, cadeia respiratória é a terceira fase, acontece aí nas crista aí. E a cadeia respiratória, pessoal, ela não é difícil não, é apenas uma maquinazinha que tem aí dentro da mitocôndria, onde ela vai promover a fosforilação. O que é a fosforilação? Se eu não falei ainda, vou falar agora, mas se eu já falei, vou falar de novo. A fosforilação é quando a molécula de ADP recebe uma molécula de fósforo e se torna ATP. Para isso aí acontecer, tem que ter um bombeamento de hidrogênios. E esse bombeamento de hidrogênio, esses hidrogênios aqui, são justamente os hidrogênios promovidos, retirados da molécula de glicose. Então, olha só, até então a gente tinha aqui esse saldo de 4 moléculas de ATP, 10 NADH2 e 2 FADH2. Então, olha o que acontece aqui, uma regrazinha aqui padrão. Um NAD, ele tem a capacidade de produzir 3 ATP. Um FAD tem a capacidade de promover 2 ATP. Dessa forma, se eu tenho 10 NADs, logo eu vou produzir 30 ATP. Se eu tenho 2 FAD, logo eu vou produzir 4 ATP. Patrick, como é o nome desse negócio, dessa molécula aqui, que tem a capacidade de promover essa união aí de fósforo com ADP? É um complexo chamado de ATP sintetase. A ATP sintetase é ela quem vai sintetizar, são enzimas aqui específicas que vão ajudar a sintetizar a molécula de ATP. Mas lembre, isso aqui não acontece simples não, é através de toda uma cadeia, onde essa molécula de hidrogênio ela é transportada não de uma hora para outra. Olha aqui, ó, várias reações acontecem. Passa por vários tipos de bombeamento até que essa molécula de hidrogênio ela possa passar aqui por dentro da ATP sintetase. Quando o hidrogênio passa aqui por dentro da ATP sintetase, ADP se torna ATP. E Patrick, mas olha, ficou aqui o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, pelo amor de Deus, ele vai para onde? O hidrogênio ele vai unir-se com o oxigênio. O oxigênio que você respirou, ele vai lá para a cadeia respiratória, onde vai unir-se com o hidrogênio e formar a molécula de H2O, que é a molécula de água. E água é bom para a célula. Então, o O2 que você respira, meu amigão, ele só vai para um lugar. Ele vai lá para a cadeia respiratória para poder se unir com os hidrogênios e formar água. Olha só, a cadeia respiratória teve um saldo de 34 ATPs. Logo, a cadeia respiratória é das 3 fases a fase mais energética, 3 ATPs. Mas o saldo geral de uma respiração celular, ela é de 38 ATPs. Minha gente, é isso daí que é a respiração celular. Mas eu tenho algo muito importante para dizer a você. Se liga aí no que eu vou dizer agora para você, você olhando para mim.
Atenção para essa informação de peso que eu vou dar aqui para você agora. Minha gente, eu contei aí, eu narrei na verdade aí, como acontece toda a oxidação da molécula de glicose, liberação de dióxido de carbono, esse que nós liberamos, e para onde o hidrogênio, que também é solto, ele fica livre, para onde o hidrogênio ele é carregado através das moléculas de NAD e de FAD. Ele é carregado, você viu, ele é carregado para uma cadeia respiratória, onde irá acontecer a produção de ATP através da fosforilação. Agora tem algo muito importante que você deve saber. Patrick, eu tenho que saber que a célula produz 38 ATP em uma respiração celular a partir de uma glicose? Não, você não tem que saber isso. Talvez eu vou estar aí dando informação que vários professores podem até me criticar. Mas não. Gente, a respiração celular, a quantidade de ATP que é produzida varia por células. Beleza? Não pense que toda célula é assim. Vai ter célula que vai produzir bem mais ATP. Vai ter célula que vai produzir bem menos ATP. O que eu mostrei nesses slides foi apenas uma representação do que acontece quando uma molécula de glicose ela penetra dentro da célula para servir como fonte de energia. Servir para quê? Para ajudar no processo de fosforilação. Foi isso basicamente que eu lhe mostrei. O que é que pode cair na sua prova? Pode cair na sua prova perguntando o nome das 3 fases. Pode cair na sua prova perguntando qual é a fase mais energética. Pode cair na sua prova perguntando qual é a fase que existe a presença de oxigênio. Qual é a fase que não existe a presença de oxigênio, que no caso é a fase anaeróbia no citoplasma. Pode também cair perguntando para você o nome dos carregadores de hidrogênio, o NAD, o FAD. Para onde é que esse NAD e esse FAD carrega o hidrogênio? São as perguntas mais comuns nos vestibulares de peso. Agora, para você calcular com exatidão a molécula de glicose, isso daí é praticamente impossível porque vai variar de célula para célula. Então você viu nessa aula aí um processo belíssimo de respiração celular. Existe também a fermentação, que é mais simples, ele requer menos gasto, ele requer uma produção inferior de ATP, muito menos, até porque também a fermentação é apenas anaeróbio, é um processo que não tem oxigênio, ele não participa do oxigênio. Então é isso daí, galera. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado por assistir minhas aulas. Curte aí para valorizar o meu trabalho. Toda semana eu vou estar aqui postando para vocês aulas. E a motivação que eu tenho para dar para você hoje é que você é especial. Toda aula eu digo para você isso e eu vou continuar dizendo para você. Você é especial, você é importante. O seu lugar está guardado, a sua cadeira já está reservada para a universidade que você vai cursar medicina. E eu estou aqui para lhe ajudar para o que der e vier. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, mantenha em contato comigo e é isso daí. Muito obrigado, galerinha, e até a próxima. Foi boa!